Estamos nesta celebração que a UF se propôs a realizar, de realizarmos também aqui palestras com o intuito de fomentar a leitura de obras espíritas e, em particular, na noite de hoje, estaremos nos referindo a uma das obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que é centrada em passagens do Evangelho e trata-se, portanto, da obra Palavras de Vida Eterna. A obra contém a mensagem Palavras de Vida Eterna e remete à consideração que o Cristo, em diálogo com os discípulos, realizava naquele cenário que foi exposto no Evangelho de João, em seu capítulo 6. Recordemos, no capítulo 6 do Evangelho de João, temos aqueles ensinamentos extraordinários, que inicia-se com a multiplicação dos pães, posteriormente com a travessia do lago de Genezaré, aquele instante em que Jesus aparece aos discípulos que encontravam o seu barco em grande tormenta, e eles veem Jesus aproximar-se do barco andando sobre as ondas. O relato termina já do outro lado, porque inicia-se em Betsaida, e no outro lado do lago de Genezaré, em Cafarnaum, aonde residia o apóstolo Pedro e alguns outros discípulos. E naquela localidade, o ensino do Mestre vai centrar-se numa profundidade tal que, para mim, é um dos capítulos preferidos do Evangelho. E é exatamente aquele instante em que Jesus se afirma: eu sou o pão da vida. É uma extraordinária lição, porque ali é uma das passagens em que Jesus se apresenta como o Espírito Crístico, falando com uma autoridade que não era facilmente assimilável, por quem não tivesse um amadurecimento espiritual. E é singular que o início do capítulo 6 seja aquele evento em que o Cristo fala a uma multidão, que se apresenta no Evangelho como tendo 5.000 pessoas. Na contagem do Evangelho, só se contavam, naquela época, homens. Então, imaginemos que, em se considerando a multidão com 5.000 homens, haveria ainda mulheres e crianças, e, portanto, era uma grande multidão. E esta segunda parte, depois da travessia, alguns que ficaram sensibilizados quiseram continuar a lição com o Mestre Jesus, e vão ter com ele, já do outro lado do lago, na região de Cafarnaum. Mas aquela oportunidade, em sendo apresentados ao Mestre, naquela dimensão que ele vinha oferecer com a lição do Pão Nosso, queria ele fazer ver que a sua missão era muito mais significativa do que a de um padeiro comum. Porque eles estavam impressionados com Cristo. Queriam se aproximar daquele que possibilitou saciar a fome de uma multidão. E saciando a fome de uma multidão, ficaram eles a dizer: ele é verdadeiramente um rei. Iremos nos aproximar dele, porque ele, tal como Moisés, poderá nos ofertar o pão a cada dia, sem maiores esforços. E o Cristo já sabia que era isso que eles procuravam, o algo milagroso, aquilo que lhes possibilitariam resolver as suas emergências mais imediatas do mundo, que nós poderíamos figurativamente dizer que era a concessão do pão de cada dia. Mas o Cristo queria lhes oferecer um pão de maior profundidade. E se apresenta ser ele mesmo o pão da vida, o pão divino, o pão que desce dos céus. E aquilo causou uma impressão extraordinária em todos que o ouviam, dizer: como? Por que ele se apresenta desta forma?
mais ainda porque o Cristo dizia que era necessário comer deste pão. Associava-se ele mesmo como o pão divino e dizia: é necessário comer da minha carne, causando maior rebuliço, comer da carne e beber do sangue. E eles, que já estavam estranhados de ver o Cristo dizer que era filho de Deus, que havia descido dos céus, e eles, estranhamente, diziam: mas nós reconhecemos ele, esse não é o filho de Maria, o filho de José, sabemos de quem ele é filho, sabemos da sua procedência, porque estavam a imaginar Jesus, o personagem, aquele que era a personagem do Espírito Crístico que ali estava presente. Mas quem estava falando era o Espírito Crístico. E são estes momentos do Evangelho em que o Cristo diz: eu sou, e coloca-se na primeira pessoa o seu ensino. Porque eles reconheciam da palavra, dos textos, da lei mosaica, quando Yahvé se apresentava, a sua fala era esta: eu sou. E o Cristo vinha se apresentar desta maneira: eu sou o pão da vida, eu sou o pastor, o bom pastor, eu sou a porta. Todas essas lições têm um significado espiritual profundo. E naquela oportunidade, em estando com aqueles que o acompanhavam, sedentos de serem saciados na sua fome material, veio o Cristo dizer que ali estava a oferecer um pão diferente daquele que Moisés havia oferecido no deserto. Ele dizia: os vossos pais comeram do pão de Moisés e morreram, mas eu vos oferto o pão da vida, e quem dele comer haverá de ter a vida eterna. E eles ficaram escandalizados com aquilo, mas ainda na associação de que se haveria de comer a carne e o sangue de Cristo. E aquilo era impactante. Lógico que o Cristo não poderia estar falando literalmente da carne e do sangue. Era uma coisa horrenda para o povo judaico. Não se recomendava nem mesmo comer a carne crua de qualquer animal. O sangue era inconcebível, porque da própria concepção do conhecimento judaico se dizia que o sangue representa a alma da pessoa. O sangue, do ponto de vista espiritual, representa a alma da pessoa. Mas era exatamente isso que o Cristo estava a afirmar. Ele não estava falando da carne nem do sangue, estava falando de sua essência. Era necessário que absorvêssemos a sua essência. Comer o pão vivo é comer, introjetar em si mesmo a experiência crística que veio nos ensinar o caminho da nossa iluminação. O sangue associado ao vinho é exatamente a experiência de absorver a transformação que essa experiência de Jesus nos proporciona. De modo que, figurativamente, o Cristo pede, na última ceia, para comer o pão e para beber o vinho. Porque, do ponto de vista daqueles que estavam entendendo as lições espirituais, se sabia que o pão era a simbologia das lições imorredoras que ele havia nos trazido, que era a expressão da sua vida, que precisávamos absorver a essência do Cristo dentro de nós e nos mudarmos a nossa percepção da vida com o vinho espiritual, que é a alma do próprio Cristo. Precisamos introjetar dentro de nós esta experiência. E naquela circunstância vê o Cristo, depois de dizer essas coisas, as pessoas começaram a ficar estranhadas daquelas palavras e começaram a se afastar do Cristo. Imaginemos nós, temos a experiência de estarmos recepcionando as palavras do Cristo.
E começamos a estranhar estas palavras. E vamos começando a nos afastar do Cristo. Sabedores nós do que é que significa afastarmos-nos do Cristo, significa, o sabemos, retroagir espiritualmente, regredir espiritualmente, cair espiritualmente. E saibamos nós, não estamos encarnados hoje, senão, em várias existências, termos ouvido a mensagem do Cristo e termos nos afastado dele. Todos nós que aqui estamos, ouvimos a palavra do Cristo e nos afastamos desta palavra. Como aqueles que naquela oportunidade estranharam o que o Cristo dizia e se afastaram do Cristo. E o Cristo reconhece isso e vê que até mesmo os discípulos se afastam dele. E diz ele: eu escolhi vocês, os 12, e até vós havereis de se afastar de mim? Nesse instante, Pedro retoma o passo e vai em direção ao Cristo. Disse: não, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e reconheço em ti o Filho Santo de Deus. E é uma resposta de Pedro que parecia estar ali a representar os 12. E eles estancaram todos. E o Cristo ainda rebate ao final: isto mesmo, escolhi vocês, os 12. E mesmo entre vocês haverá um de me abandonar. E essa é a história da humanidade. Nós nos aproximamos da palavra, nós nos aproximamos do exemplo, nós nos aproximamos da mensagem do Cristo ao longo das várias existências e nos afastamos deles. Porque ficamos encantados no instante em que o Cristo, com as suas palavras e seu exemplo, se aproxima de nós outros, transformando a nossa realidade, multiplicando pães e peixes, e nós nos sentimos saciados e dizemos: eu quero estar próximo do Cristo Jesus. E nos filiamos a religiões várias, gostamos de destacar a nossa posição, colocamos crucifixos, fazemos de todo jeito que as pessoas reconheçam que somos do Cristo. Mas quando o Cristo nos pede o instante do testemunho, da lealdade, da fidelidade à sua mensagem, dizemos: essas palavras que ele diz é muito dura, quem haverá de compreendê-las? E nos afastamos. E nesses instantes é Jesus a nos perguntar, no mais profundo de nós: e vós também irais se afastar? Precisamos saber se somos habilitados a responder ao Cristo com a fidelidade e o entusiasmo com que Pedro, naquele instante, se referiu à missão extraordinária do Cristo entre nós. Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E o apóstolo Emmanuel, em construindo este livro, nos assegura na mensagem que se associa a este título, dizendo que todos nós, nos instantes atuais, somos brindados por palavras de diversa sorte. E devemos fazer exatamente a investigação de quais palavras nos circundam. É muito fácil chegar ao final do dia e dizer: o que ouvi hoje? As músicas que ouvi, que mensagem traziam? A novela, o noticiário na televisão, as conversações que tive, tinham palavras, conteúdo, tais quais a mensagem do Cristo? Reconheci nesses instantes em que as palavras circundaram em torno de mim, palavras faladas, palavras escritas, palavras de toda sorte nos circundando. O que recolhemos destas palavras? Teriam elas conteúdos profundos? No mais das vezes, vemos as palavras circundar em torno de nós, nos trazendo mensagens aqui e ali, nos convocando
a nos rebelarmos contra os nossos irmãos, a julgarmos os nossos irmãos, a digladiarmos com os nossos irmãos. E são palavras que recolhemos ao longo dos tempos. Diz o apóstolo Emmanuel, em muitas ocasiões, é o mundo a nos convocar, a dizer: te impõe diante dos outros, tu és destacado diante dos outros, e o Cristo a dizer: ama ao teu irmão. Nos momentos em que nos sentimos perseguidos, queremos nos vingar porque o mundo nos convoca, vai tomar satisfações. E é o Cristo a nos dizer: ama o teu inimigo. Quais são as palavras que ouvimos? A do mundo ou a do Cristo? Porque se é a do Cristo, haveremos de reconhecer, todas elas nos convocam ao trabalho em favor dos nossos semelhantes, à iluminação, ao estudo, à busca de realizar o bem sempre, a nos melhorarmos interiormente para sermos dignos de tudo que nos é ofertado em bênçãos e luz. E se recolhermos das palavras que nos circundam aquelas que são enviadas pelo Cristo, prosseguiremos em direção à sua luz. Há que se destacar sempre que se vem do Cristo, são palavras que nos convocam à realização do bem. Então percebamos, muitos de nós dizemos: mas o Cristo não me fala. Porque queremos o Cristo em carne e osso, para podermos acreditar: de fato, eu vou fazer isso porque o Cristo mandou. Mas o Cristo já nos havia dito de que haveria de ir de retorno ao Pai, mas que não nos abandonaria nunca. Se isso de fato é o que ele diz, é o que de fato acontece. O Cristo nos circunda em todos os momentos da vida e não recolhemos as mensagens dele. Quando estamos em dificuldade, aquele irmão se aproxima de nós e nos traz a consolação. É o Cristo falando para nós, através do irmão que nos abraça. Naquele instante em que estamos prontos a cometer o erro e alguém nos vem advertir do caminho que estamos a tomar inadvertidamente, reconheçamos, é o Cristo que está fazendo aquela observação para não cairmos em tentação. Em vários instantes em que buscamos o caminho da glória mundana, do sucesso, muitas vezes tripudiando sobre o nosso irmão, e enfrentamos a dor, muitas vezes, a decepção, a perseguição, aqui e ali, em várias ocasiões, a depressão que pode nos visitar, e ali e acolá vem uma mensagem que suaviza o nosso coração, que nos proporciona o entendimento do valor da humildade, que nos proporciona o conhecimento do valor do perdão, da tolerância. Aqui e ali, naquelas circunstâncias, é o Cristo falando aos nossos corações por aqueles que se nos avizinham em trazer-nos sonho, esperança, fortaleza, resignação, coragem, reforço da fé. Em todos esses instantes, temos a presença do Cristo Jesus em nossas vidas. E a despeito disso, deixamos as palavras nos circundam e não reconhecemos que todas as palavras que nos acordam para a luz e para o bem provêm de Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos exorta: examinai tudo, retende o bem. Porque, de fato, muitos de nós dizemos: mas eu sou maduro o suficiente para saber de tudo, olhar tudo, todas as palavras. Não me vejo afetado por esta ou aquela informação. De fato, aqueles que têm madureza podem aqui e ali experimentar todo tipo de informação,
porque são pessoas maduras o suficiente para analisar aquilo que provém, palavras de cunho edificante, que provém todas de Jesus, e aquelas outras que são do mundo, para examinarmos a falência aqui e ali dos nossos irmãos e podermos identificar o melhor caminho, inclusive para auxiliá-los. Mas muitos outros haverão de ter dificuldade pela infância espiritual, e por isso mesmo não podemos expor os nossos filhos a todo tipo de literatura, a todo tipo de filme, a todo tipo de música, a todo tipo de exposição da palavra escrita, falada, da forma como ela se apresente. Existem aqueles outros também embaraçados por problemas, muitas vezes psicológicos, de ordem psicológica, que também não podem ser experimentados por emoções que são fornecidas por determinadas palavras, nas diversas formatações. E diz o apóstolo Emmanuel sobre esta passagem do apóstolo Paulo, dizendo: se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não esqueças de escolher o que seja bom. E aí é o grande desafio, porque temos a livre escolha, o livre-arbítrio, mas escolher bem é a recomendação do apóstolo Paulo, comentado pelo apóstolo Emmanuel. E ficamos em busca nos nossos desejos de conquistar o mundo e dizemos: eu quero ser livre. Ao longo da história da humanidade buscamos a liberdade. A liberdade é um valor extraordinário para o ser humano, porque em muitas ocasiões estivemos sobre o jugo do império do terror do arbítrio, em várias circunstâncias. Ao longo das várias existências tivemos ditadores, déspotas, imperadores de toda ordem, querendo direcionar os destinos de toda a sociedade, e muitas vezes trazendo sacrifícios tremendos, opressões. Então este requisito, esta conquista da liberdade foi sempre algo muito procurado pelo ser humano. E muitas vezes corremos o risco, porque temos a liberdade de escolher, nos ambientes que se proporciona a liberdade, muitas vezes caímos nos desvãos que a falsa liberdade nos proporciona. Porque, de fato, o que é que consideramos ser livres? Podemos dizer: sou livre para experimentar todas as sensações que me permitem. E caímos na ideia de que podemos vivenciar tudo, todas as dimensões do prazer, porque associamos felicidade ao prazer mundano e observamos o que é que nos dá prazer. Para alguns, o prazer são as festividades, para outros, o sexo, para outros, tudo que o dinheiro, os jogos, as atrações da vida proporcionam. Mas a verdadeira liberdade é a que nos livra das condições em que temos que vir à Terra em encarnações de baixo teor vibratório, resgatando, refazendo caminhos, passando por condições de sofrimentos no aprendizado, ainda de espíritos que somos todos nós, ainda em estágio muito atrasado na evolução espiritual. O que significa de fato para nós sermos livres, senão sermos livres destas necessidades ainda de espíritos de baixo nível espiritual, que precisamos resgatar as nossas trajetórias de erros. E como superar estas injunções da vida na carne, se não respondendo aos chamados de Jesus, que só nos convoca a realizar algo tão simples que cabe numa frase, mas tão poderosamente difícil para espíritos que somos ainda resistentes à sua palavra, de realizar, que 2000 anos depois dele, ainda estamos aqui, tentando aprender as primeiras expressões de suas palavras, que têm o conteúdo de nos oferecer a vida eterna. E dizemos
a nós mesmos, que somos cristãos, e não atentamos para o poder daquela mensagem dele, reunida numa frase de alcance tão impactante para a nossa vida, que se cada um de nós e toda a sociedade estivesse respondendo ao desafio que ele nos propôs, já estaríamos em outro estágio de desenvolvimento. Já não precisaríamos mais estarmos encarnando na Terra. Amar aos nossos semelhantes, como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Uma frase e o grande desafio. Uma frase, 2000 anos, e ainda não aprendemos a responder a este desafio. De modo que liberdade em Cristo é tal como o apóstolo Paulo nos convocava na carta aos Gálatas, dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E nós pensamos, não, eu não quero mais ser escravo dos homens. Eu não quero mais ser alguém comandado, controlado por outro. E pensamos que, bastando estar em defesa da democracia na Terra, que cá para nós, devemos defender, lógico, isso é um avanço nas relações sociais, mas não é só isso que nos liberta. A verdadeira liberdade está em ser absolutamente submisso, olha só, a Deus. Mas nós achamos que ser livre é ser livre de Deus. E é por isso que continuamos escravos da carne. Queremos ser livres de Deus. Olhamos o Evangelho e selecionamos aquilo que nos agrada. Porque diz o Cristo: eu estarei convosco até o final dos tempos. E dizemos, essa passagem do Evangelho foi para mim. Lógico, quem não quer que o Cristo esteja a nos acompanhar? E dizemos, que maravilha, aí a gente pega o Evangelho, tem gente que faz isso, é uma coisa fantástica, pega aquelas canetas, né, em amarelo, assim, para destacar, e bota assim, eita, eu quero deixar essa página marcada, porque quando eu tiver com um aperreio, eu abro aqui e digo, o Cristo dizendo, eu estarei convosco até o final do tempo, maravilha, aí bota em amarelo lá. Aí pega umas 10 partes, a Bíblia está todinha ali, o Evangelho, o Novo Testamento está todo ali, e marca só as passagens que interessam. Aí quando o Cristo diz, amai os vossos inimigos, isso aqui não dá não, aí já nem passa por aqui, bota até para colar, bota uma colazinha para não ter mais o perigo de passar por aquela página, né? Então a gente escolhe, a gente se julga no direito de questionar Jesus, diz, isso aí só ele que consegue, eu não consigo isso não. Como se Jesus fosse alguém a nos trazer mensagens que nós não viéssemos a realizar. Completamente errado. Tudo que o Cristo fez foi trazer mensagens para a nossa elevação espiritual. Liberdade em Cristo é libertarmos-nos da escravidão, da carne, dos desejos mundanos que nos faz distanciar da iluminação de nós mesmos. E dizemos, o Cristo veio e nos salvou. Não preciso mais fazer nada, porque o que ele veio foi crucificar-se e naquela extrema renúncia, resignado diante de toda a humilhação, de todo o sofrimento, liberou-nos do pecado. Estou livre do pecado. Se assim fosse, se fosse assim algo externo a nós mesmos, o Cristo assumindo em suas costas todos os pecados da humanidade, o mundo já seria outro. Ele teria ido embora e o mundo estaria maravilhoso, porque ninguém mais carregaria pecado nenhum. E continuamos, ao que parece, ainda muito atrasados e muito distantes da sua mensagem. E dizia o apóstolo Paulo, mais uma vez, palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. De fato, nos salvou o Cristo. Nos salvou a todos que somos herdeiros da sua palavra e do seu evangelho, para estarmos agora banhando-nos